Pode chegando, pessoal. Só vou apagar a luz aqui para a gente fazer a prece. O tema de hoje é fera, hein? Então vamos nesse momento, inicialmente agradecendo a Jesus, nosso amado Mestre, pela oportunidade desta noite. Agradecer os amigos espirituais também aqui presentes, que a partir do momento que adentramos a casa, independente de religião, e dentro do disponível e da necessidade, já envolve a cada um de nós nas energias equilibrantes. Queremos, de nossa parte, Senhor, buscarmos no estudo da noite um esclarecimento para os nossos espíritos. Todos nós somos sequiosos de paz, de equilíbrio, de discernimento, mas já temos a noção, através da doutrina espírita, que compete a cada um de nós fazermos com que aquilo que desejamos em nossa vida ocorra, através do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa disciplina. Queremos então nos colocarmos com o coração aberto, com a mente aberta, para recebermos os esclarecimentos dessa noite, pois temos a certeza do teu amparo incondicional a cada um de nós. Obrigado e guarda-nos no teu amor e na tua paz. Que assim seja. Lohane, só os dois ali, né? Só? Tá dando? Leandro, hoje é a primeira vez que vem aqui, né, Leandro? É uma alegria imensa recebê-lo em nossa casa, tá? Leandro, expositor, orador espírita. Você é professor? Joga xadrez também. Ah, eu percebi porque assisti no Navarro, que você fez. Olha, é autodidata. Professor, joga xadrez. Para nós é uma alegria imensa recebê-lo em nossa casa. Fica à vontade, tá? Boa noite a todos. Costumo falar que quem faz palestra é o Divaldo, já não está mais entre nós, tá? O resto, todos nós só batemos um papo. Então é bom deixar claro que no Espiritismo não há uma hierarquia vertical, tá bom? Aquele que está em cima do palco não tem título nenhum, não sabe mais do que ninguém, é quem muitas vezes foi na biblioteca, pegou uns livros emprestados, comprou, leu um pouquinho mais e teve coragem de enfrentar o microfone. No Espiritismo nós somos todos na horizontal, na responsabilidade. O nosso irmão bem falou, o dirigente da casa espírita é quem paga a CPFL, e só, tá? Nós então aqui estamos dentro de um contexto de aprendizado coletivo, de aprendizado mútuo. Um ensina para o outro. O que aprendemos aqui a gente leva lá para fora. O Espiritismo nos coloca de fato como irmãos, assim como o Cristo nos pedia há mais de 2000 anos. O bate-papo dessa noite surgiu de uma coisa da tecnologia. Em novembro do ano passado, eu estava mexendo no WhatsApp e liberou uma função da inteligência artificial de criar imagens. Você escrevia o que você quer, dentro do próprio WhatsApp tem uma conversa lá, e você escreve e ele te devolve uma imagem. Eu fiquei brincando com aquilo. Em algum momento, eu tive a ideia de buscar umas imagens que remetessem ao Espiritismo. Ele me deu umas 3 ou 4 imagens, eu falei, opa, daqui nasce um bate-papo. Meu trabalho depois foi ir para Kardec, ir para Chico, ir para Emmanuel, buscar o contexto em volta daquele assunto e trazer. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos falar sobre doença. Porque todos nós que estamos aqui, ou já estivemos doentes, ou estamos doentes, ou estaremos doentes. É inevitável. Inevitável. Todos nós encarnados, vivendo na carne, sentindo dor, unha encravada, vamos em algum momento enfrentar doenças.
O Espiritismo, ele é chamado de doutrina consoladora. Jesus disse: eu vos enviarei um consolador prometido. Tem gente achando que vai vir mais uma pessoa. Como veio Moisés, veio Jesus, vai vir mais um. Mas, poxa, se ele já é o maioral do ponto de vista moral e espiritual, vai mandar quem? Então ele manda Moisés, depois ele vem pessoalmente. E a doutrina consoladora do Cristo é o Espiritismo. Isso não nos coloca num ponto de sermos metidos, somos espíritos. Isso nos coloca no fim da fila, tá? Da responsabilidade de orientar nossos irmãos. Então o bate-papo começa com Paulo, o 13º apóstolo. Ele disse assim: levanta-te direito sobre os teus pés. Isso está em Atos capítulo 14, 10. Essa frase vai voltar num texto de Emmanuel. Emmanuel então diz assim: de modo geral, olha o que ele diz: quando estamos encarnados no mundo físico, nós apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. É fácil você olhar para alguém doente, às vezes numa cadeira de roda, às vezes numa muleta, num andador, e falar: ô, coitado, está doente. A gente olha, visualiza e julga, né? Muitas vezes. Mas Emmanuel diz assim, nós não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Todos nós que aqui estamos, podemos já estar doentes do espírito, mas com um corpo aparentemente saudável. Nós não temos ainda a capacidade de auscultar, estou usando palavras mais da medicina, de auscultar o espírito, mas é inevitável que os desequilíbrios mentais já nos atacam há um tempo. Dizem inclusive que no século 21 a doença principal será a depressão. Eu acho interessante, tem gente que fala assim: eu não vou no médico não, acha? Psiquiatra vai me dar droga para tomar um remédio? Eu falei: mas espera aí, você toma remédio para o fígado, toma remédio para o coração, toma remédio para o estômago e não toma remédio para o cérebro, que é um órgão? Se ele te receitou um remédio para a cabeça, toma. Mas esse remédio é forte, toma. Se é um remédio para o teu corpo físico, toma. Mas Emmanuel continua dizendo assim, ele faz uma comparação: num lugar onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Então, se todo mundo fosse cego da noite para o dia, em algumas décadas, séculos, o olho não teria mais função nenhuma, e portanto nós não nos lembraríamos de que ele já teve uma função. Entende o que eu quero dizer? É igual a gente só lembra do apêndice quando ele inflama, né? E aí você corre para o hospital. Ele faz essa metáfora para dizer assim: pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Traduzindo, poucos de nós temos capacidade de sentar na beira da cama, baixar a luz, colocar um copo d'água do lado, fazer uma prece, beber a água e refletir sobre em que estágio da doença espiritual nós já nos encontramos. Poucos de nós temos capacidade de olhar para nós mesmos em relação à nossa virtude ou à falta dela e reconhecermos que isso tudo está contribuindo para o adoecimento do nosso corpo físico. Está fazendo sentido até aqui? Continuemos. Conclui-se, pois, ou seja, infere-se, podemos concluir, que a missão do Evangelho do Cristo é muito mais bela e mais extensa do que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porque os cegos e leprosos curados naquela época, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porque se efetua com vistas à eternidade.
a gente tem relato bíblico de muitos que foram curados da lepra, da paralisia, da cegueira, em algum momento, já ainda Cristo vivo, voltaram à mesma doença, contraíram novamente a mesma doença ou algo muito parecido, porque não mudaram a forma de pensar. Aqui eu vou falar sobre pensamento. Pensamento está relacionado à doença, mas não de maneira superficial, sutil, algo muito mais profundo. E diz assim: se nós mudarmos e curarmos os nossos espíritos doentes e que estão paralíticos, nós não estamos só visualizando esta encarnação, nós estamos olhando para as próximas todas que nós ainda vamos vivenciar. Lá vem Emmanuel mais uma vez. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias, aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios, a palavra de Paulo. Imprescindível é que nós nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Pois bem, estamos aqui encarnados. Quem nós somos, né? Uma coisa importante. E aqui eu comecei a pensar, na época que eu estava com o celular na mão, quem nós somos? Lá vem o Espiritismo dizer: nós somos filhos de Deus. É tão bom ouvir isso, né? Filhos de Deus. Filhos de Jesus? Não. Filhos de Deus. Para o Espiritismo, Jesus é também filho de Deus, mas é nosso irmão mais velho, muito mais velho. Coloca mais velho nisso, multiplica por 1 bilhão, é muito mais velho. Quando a terra estava sendo formada, Jesus já era o governador, então ele é muito mais velho. Nós um dia chegaremos ao nível dele, ao nível de Jesus. Se a gente compreender então que Jesus já chegou lá, para que muitas religiões chamam de céu, paraíso, perfeição, e nós estamos caminhando para chegar onde Jesus chegou, nós temos que admitir que nós estamos num processo inicial de evolução. E como processo inicial, a gente sofre. Nós somos o que em essência? Nós somos espírito. O que é o espírito? O espírito é uma luz sem forma que garante a presença de uma consciência. Então o espírito é uma luz sem forma com consciência. É essa luz que migra, e que evolui. Não é isso aqui. E aí eu estava pedindo então pro WhatsApp, a melhor imagem que me deu de espírito foi essa. Eu falei: tá bom, tá, serve. Eu falei, vou usar, tá? Parece que a ideia aqui é gerar só em torno da luz. Uma luz, ela só tem forma quando ela tem um invólucro, tá? Cada planeta do universo é habitado. Aqui na Terra, o nosso planeta exige um corpo espiritual, que é formado por 2 pernas, 2 braços, 2 ouvidos, um nariz. A gente não tem asa, a gente não mergulha na água. O que nós temos é isso aqui. E esse corpo espiritual é como se fosse uma jaula, é como se fosse uma prisão para o espírito. Mas na verdade não é isso. É um veículo que permite que o espírito consciente, luz, se manifeste. Porque se não houvesse esse corpo espiritual, não haveria essa manifestação. E aí me deu essa imagem aqui. Nós somos isso dentro disso. Claro que não nós, esse aqui é o Rodrigo Hilbert, tá? Nós somos diferentes. A gente começa a brincar porque ter uma vida só é injusto, né? Olha aquele homem, gente. A gente tem que ter várias vidas para viver coisas diferentes. Cada um de nós está vivendo uma experiência diferente, mas proporcional às próprias forças. Cada um de nós está vivendo uma experiência diferente, mas que vai trazer um aprendizado diferente. Alguns de nós já vivemos na riqueza, opulência. Alguns de nós já vivemos na pobreza extrema. Alguns de nós já fomos famosos. Alguns de nós já fomos reis poderosos. Cada vivência traz uma experiência diferente. Pois bem, esse espírito que agita esse corpo espiritual vive sobre a terra. Quando a gente dorme, é isso aqui que desprende-se do corpo físico e vai embora.
alguns vão estudar, pouquíssimos. A maioria vai para a gandaia, vai para encontrar outras pessoas, vai se divertir. O espírito não dorme, quem dorme é o corpo físico. E o mais interessante foi a terceira imagem. Olha essa terceira imagem. Essa imagem foi pronta, não? Eu escrevi 4 linhas e me deram essa imagem. Pronto, olha isso. Nós somos isso, ativando isso, que dá vida a isso. Nós somos luz com consciência, dentro de um corpo espiritual que tem um formato, que dá vida a uma matéria, não qualquer matéria. Eu não vou animar essa matéria de madeira, nem de plástico, né? Mas uma matéria orgânica, com algum fluido universal, fluido vital, umas coisas de André Luiz. Eu achei tão interessante essa imagem, e ela veio pronta desse jeito, que aí eu fui atrás de um texto para falar sobre a saúde, porque a questão é, qual é a relação que existe entre esse ser corporal, o corpo espiritual e o espírito? E aí lá vem Chico Xavier, com Joaquim Murtinho, em 1951. Eu estou falando de um texto de uns 74 anos de idade. E esse texto tem que ser degustado. A gente vai olhar, vai refletir juntos, que diz assim: se o homem da terra compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, e se ele pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam além da morte, certamente ele se consagraria à vida simples, com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. Se a gente compreendesse o que nos espera do lado de lá, a gente mudaria completamente a forma de viver do lado de cá. Se a gente compreendesse que do lado de lá, o que mais vale é o que a gente carrega no coração e na consciência, a gente se preocuparia muito menos em acumular bens materiais. Porque, em essência, a vida simples, o trabalho ativo e a fraternidade legítima são as normas da verdadeira felicidade. Trabalha de forma honesta, viva de forma simples e ame o teu semelhante como Jesus nos amou. Olha isso. A tal da fraternidade legítima, que tanto nos falta no século 21. E continua Joaquim Murtinho. Ele faz uma metáfora, tá? Quem construa uma habitação, cogita não somente de bases sólidas que a suportem, mas também da orientação, de tal jeito que a luz do sol a envolva e penetre profundamente. Essa pessoa jamais voltaria a situar o ambiente doméstico numa caverna de troglodita. O espírito consciente, que já aprendeu que o corpo físico é a casa onde ele mora durante 80 anos, jamais colocaria um novo corpo físico em situação de desespero. Assim como alguém que constrói uma casa no alto da montanha, jamais construiria uma nova casa no fundo de uma gruta. Eu quero dizer o seguinte: Jesus, quando veio para a terra e encarnou, não há possibilidade de Jesus cair em vícios aqui na terra, porque Jesus já compreendeu que isso aqui é a casa que nós moramos durante algumas décadas e que, portanto, ela precisa ser bem cuidada, para essa vida ou para as próximas. Quando a nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. Aí eu quero fazer aquela pergunta genérica: se você está doente neste momento, então o veículo que obedece a sua alma não está em paz, então a sua alma não está tranquila. Se a doença já bateu a tua porta, é porque o teu espírito já estava intranquilo, antes mesmo de o corpo físico expressar algum sintoma. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Aqui é aquilo que eu falei sobre estar conectado.
Tudo que eu faço no meu corpo físico, que maltrata o corpo físico, gera uma marca no corpo espiritual. E que pode ficar comigo para a próxima encarnação ou para as próximas. Ao mesmo tempo, a minha forma de pensar, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, quando não são aproximadas do sublime, quando elas estão terra a terra, atrapalham o corpo espiritual, e eu não estou vendo ainda. E esse atrapalhar o corpo espiritual vai desembocar no corpo físico. Percebam isso? Corpo físico deixa marcas no corpo espiritual. Corpo espiritual deixa marcas no corpo físico. Essa imagem aqui, deixa eu ver se já é essa, resume bem o que acontece conosco. Todos nós carregamos manchas no nosso corpo espiritual. Parece aqueles uniformes de Fórmula 1, propaganda, sabe assim? De coisas boas e ruins, tá? Vou deixar bem claro. Nós carregamos virtudes e defeitos no nosso corpo espiritual. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não nos cobra a limpeza de imediato. Às vezes Ele fala assim, não, nessa encarnação vai só com isso, só, porque se colocar isso mais isso, você não vai dar conta. Aí você fala, ops, que isso? Manda no peito aqui, ó, pode mandar. Aí vem, não dá conta. Aí Deus não tem pressa, né? Ele fala, vai de novo. Mas esse vai de novo é um problema, porque antigamente, para nascer, eu costumo dizer que estava um pouquinho mais fácil, né? Quem aqui, levanta a mão, teve mais de 5 irmãos? Alguém aqui teve mais de 5 irmãos? Teve mais de 8 irmãos? Alguém teve mais de 8 irmãos? Meu Deus, mais de 10 irmãos? Mais de 10? Não? 8? Vamos lembrar, qual que é o seu nome, meu irmão? Hélio. O Hélio foi nascer, vou pegar o exemplo do Hélio, pode ter mais gente com mais irmãos. Quando o Hélio foi nascer, chegaram e falaram, gente, ó, vem cá, tem vaga na família do Hélio, tá? Que ele vai nascer. É ele mais 8, mais 7. Quem vem? Aí os irmãos, eu vou. O espírito fica desesperado para descer para o corpo físico. Não adianta ficar lá parado, ele quer descer. E aí nasce 8 irmãos, 7 irmãos, 9 irmãos. Ao longo do tempo, cada um vai para um lado, mas estar encarnado é importante. Hoje em dia, os casais querem ter 2 filhos, 1 filho, nenhum, só o cachorro e castrado ainda. Quer dizer, ou só o gatinho castrado, ou o bebê reborn. Reencarnar está cada vez mais difícil. Então, essa vida que nós temos já é um presente que nós ganhamos. Estar vivo é uma dádiva, não é uma dívida. Estar vivo é o que há de melhor para que a gente possa limpar esse corpo espiritual. Todo o bem que nós fazemos para nós mesmos e para o próximo é um detergente de limpeza espiritual. Vou dar um exemplo. Se você, em algum momento do passado, exagerou na gula, talvez nesta encarnação haja uma doença de contenção. Então, olha, você vai ter uma doença que vai te impedir de comer tudo o que você gostaria. Porque em outra oportunidade você teve acesso a um banquete e fez exagero. E aí você estragou o aparelho todo do pâncreas, por exemplo, ou do estômago, do intestino, e nesta está com dificuldade. Mas calma, respira. Se você tomar água, se você fizer atividade física, se você dormir bem, tomar os remédios que estão sendo medicados, o seu corpo físico vai se curando. As energias da matéria vão curando o corpo físico, mas também curam o corpo espiritual. Na próxima encarnação, o molde vai estar colado, talvez não 100%, mas vai estar colado, e aí você vai ter uma nova oportunidade sem aquela doença. Joaquim Moutinho continua dizendo assim: múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Olha isso. Quantos de nós, sem perceber, ao longo de uma vida inteira, de raiva, de estresse, de xingamentos, de não agradecer pelas coisas que já tem, vai chamando a doença chega até você, você nem percebe,
Ela não estava programada, mas ela vem até você. E ele dá alguns exemplos. Moléstias como o aborto, quando a mãe não quer o filho, de jeito nenhum. Não que ela vai e faz, aquele aborto espontâneo, mas que veio de uma não vontade por parte ou da mãe ou até do pai, muitas vezes com muita vontade, não vontade, né? A encefalite letárgica, a esplenite, a apoplexia cerebral, a loucura, a nevralgia, a tuberculose, a epilepsia, a paralisia, as afecções do coração, as úlceras gástricas e as duodenais, a cirrose, a icterícia, a histeria e todas as formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. Eu disse que nascem? Não. Eu disse que podem nascer. Não é que elas nascem obrigatoriamente, mas elas podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. Não é uma vez só, não é um descuido que você fez um tiquinho, é ao longo de uma vida inteira. E ele diz assim: em muitos casos são inúteis quaisquer recursos medicamentosos. Em muitos casos, o medicamento que o médico te prescreveu não vai ter a função que deveria ter. Porque só a modificação do movimento vibratório da mente, à base de ondas simpáticas, poderá oferecer aos doentes as necessárias condições de harmonia. É para tomar o remédio, mas é também necessário perdoar. Toma o remédio, mas muda a forma de pensar. Toma o remédio, mas perdoa teu irmão que te ofendeu. Toma o remédio, mas ajuda aqui no centro. Toma o remédio, mas vai ao encontro de quem sofre. Toma o remédio, mas sejamos cristãos. Cristo era amor ao próximo. Então toma o remédio, mas pense como Cristo, porque o remédio sozinho não vai conseguir fazer você chegar lá. É imprescindível, porém, que a experiência nos instrua individualmente, cada qual em seu roteiro, em sua prova, em sua lição. E aqui é uma coisa importante: a doença é individual. Claro que o sofrimento pode ser coletivo, pode ser familiar, mas o enfrentamento é do espírito consigo mesmo. O espírito tomou as decisões no passado, ele plantou o que ele quis lá atrás, agora é hora da colheita muitas vezes. Será que nós estamos preparados para as doenças dos nossos filhos? Será que nós, como pais, estamos, como Maria, suficientemente preparados para ver o sofrimento dos nossos filhos, olhar para cima e fazer uma oração do Pai Nosso? A gente se esquece que o nosso filho pequenino é um espírito muitas vezes mais velho que nós, que carrega muito mais experiência e que veio aqui também para colar o tal do molde, cada um à sua medida. Tem uma história chocante que diz assim: na França do século XIX, mais ou menos 1860, um médico muito rico tinha uma filhinha de 5 anos de idade. Aos 5 anos, ela teve uma doença respiratória, que na época matava quase 100%, não havia cura, chamada difteria. A filhinha de 5 anos, então, contrai a doença, e o médico, já sabendo que ele ia passar todas as etapas do sofrimento, decide abreviar o sofrimento dela. Aplica um sonífero, depois o veneno, a morte vem certa, procedem os processos fúnebres. Quando voltavam do sepultamento, vinha um cavaleiro correndo, com um telegrama que dizia: o cientista Hu acaba de descobrir o soro antidiftérico, aplicando-o com êxito. Aguarde remessa, a tua filhinha será a primeira a recebê-lo. Quantos de nós estamos preparados para olhar para o nosso pequeno em sofrimento e dizer para ele e para Deus e para todo o universo: está tudo bem, é só uma fase, vai passar? No fundo, a gente ainda tem esse pensamento de que essa vida aqui é a coisa mais importante que existe e que meio que só tem ela. Mas o Cristo já nos ensinava:
O mundo é complexo. A reencarnação é a chave. Isso aqui é só um ato no grande teatro da vida. Com o tempo, nós aprenderemos que se pode considerar o corpo como o prolongamento do espírito, e nós aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. Até alcançarmos, no entanto, esse período áureo da existência na Terra, continuemos estudando, trabalhando e esperando. Aqui, por exemplo, a gente tem que pensar, ao longo da história humana, nós já morremos de infecção. Você batia o pé num prego enferrujado e morria dali 3 semanas, porque enferrujava o seu pé. Enferrujar o pé, modo de dizer, né? Você pegava um tétano, pegava uma doença e morria. No momento oportuno, Deus e os bons espíritos permitem que a gente tenha acesso a certos medicamentos. Em algum momento da história humana, nós estaremos vivendo um período áureo, um período de ouro, em que as doenças não farão mais o efeito, porque nós compreenderemos que elas são só um ajuste que nós precisamos. Eu volto nessa imagem, que eu acho ela importante para a reflexão que nós estamos fazendo. O corpo que influencia no espírito, que influencia no corpo novamente. Deixa eu contar um poeminha para vocês. Tem tempo? Dá tempo, né? Acho que eu estou dentro do horário. Cornélio Pires nos traz um poema que deixa tudo muito claro, em exemplos precisos. Todos nós aqui estamos em sofrimento. Alguns de nós, em mais, alguns em menos. Cada um de nós está com um sofrimento diferente. Tem gente que é saudade de quem já se foi. Tem gente que é a maioria, né? A conta bancária que não fecha. Alguns são doença, alguns são traição, alguns são desemprego, tanta coisa, né? O problema surge quando nós não aguentamos o sofrimento do corpo físico ou da vida e nós decidimos fazer como o pai da menininha, a gente quer colocar um fim na própria vida. Não façamos isso. Cornélio Pires nos traz um poema que diz assim: suicídio. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no enfisema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. E eu gosto muito dessa última estrofe, porque ela resume, né, o que ele falou. Então, eu como professor de português que sou, eu vou falar o primeiro verso, vocês repetem, pode ser? Para ficar bem claro, para a gente grava na cabeça, porque a gente tem que saber isso. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer. Adianta é se melhorar. Uma vez nunca dá para memorizar, é sempre 2, tá? Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer. Adianta é se melhorar. Pronto. Se alguém fizer besteira, chegar do lado de lá e falar, mas o Leandro falou um dia para você, já coloquei todo mundo aqui, ó, estamos com a mesma responsabilidade, hein? Kardec nos traz uma pergunta importante sobre o gozo dos bens terrenos, viver a vida. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero e requinte dos gozos? O que eu tenho que pensar do cara que só quer viver a vida para as coisas materiais? Resposta: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Pergunta de Kardec: perto da morte física ou da morte moral? Resposta: de ambas. A gente olha para os bilionários com inveja, né? Muitas vezes é mais fácil olhar com lástima,
porque a riqueza tem os seus arrastamentos, os seus excessos. E muitas vezes, do lado de lá, a gente pede para não vir rico, porque a gente sabe que a gente não vai dar conta. Continua Kardec dizendo assim: o homem que procura, nos excessos de toda espécie, um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque os animais sabem limitar-se à satisfação das suas necessidades. O homem que, vou dar um exemplo. Você já viram um cachorro beber água até passar mal e ter que ir ao veterinário? Não, ele bebe água, chegou um pouquinho e parou. Já viu algum homem beber cerveja até cair? Vocês já viram algum porco comer até ter que tomar um Eno ou um Sorrisal? Já viram isso? Não, ele comeu, encheu, parou. Já viu um churrasco no final de semana? Não é verdade? O homem que não reconhece os limites coloca-se abaixo dos animais. O homem abdica da razão que Deus lhe deu para guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a natureza espiritual. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Muitas vezes a gente comete uma transgressão nessa vida que não estava programado lá atrás, e a punição começa agora. Meu pai, coitado, meu pai tem 60 e poucos anos, fuma desde os 14. Um dia teve parece um derrame, não chega a ser um derrame, tá? Um anterior. E ele ficou parado um pouquinho, depois melhorou, tal. Falei: pai, você tem que parar de fumar. Ele falou: filho, não quero. Eu falei: tá tudo bem, escolha sua, livre-arbítrio. Quem sou eu para interferir? Pode ser que meu pai não desencarne do cigarro, pode ser que ele desencarne de outra coisa. No entanto, ele está queimando, vou colocar a palavra queimando que é mais fácil, ele está queimando o corpo espiritual junto com o corpo físico. Na próxima encarnação, ele pode ter dificuldade, não é garantia, mas ele pode ter dificuldade respiratória desde bebê, para colar de novo os pedaços queimados. Todo o excesso de vício, isso vale para o excesso de sexo, excesso de álcool, excesso de drogas, excesso de cigarro, excesso de televisão, de tablet, de celular, excesso de jogo, qualquer excesso que excita o corpo físico gera problemas futuros. A nossa dificuldade é que a gente está aqui, nós ainda estamos aqui. A nossa meta é chegar aqui. Pode demorar milênios, tá? Bilhões de anos. Deus não tem pressa para resolver as coisas. Deu errado, volta. Deu de novo, volta. Deus usa o tempo e não a violência para resolver as coisas. E Ele é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele nos deixa voltar quantas vezes quisermos. E que dê para voltar. Pode demorar um pouquinho, mas a gente volta. Para fechar, a gente traz Carta aos Enfermos, um poema que resume o que nós falamos à noite. E diz assim: meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração da tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, apesar da aflição. Deus é um Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes chorando: socorrei-me, Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa na rebeldia e no gozo pode ter vindo de outrora do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração do teu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições.
Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, sê paciente e sê forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Depois dessa noite, nós todos aqui, eu falo porque já é um monte de vezes que eu fiz esse bate-papo, sai por aqui, entra por aqui primeiro, tá? A gente precisa mudar a forma como nós nos relacionamos com as nossas doenças. Quando a doença aparecer, e ela vai, e é inevitável, porque ela é para o nosso bem, a gente precisa abrir a porta, fazer uma prece, colocar um copo d'água, beber a água e falar: vamos trabalhar? Que Jesus possa nos abençoar e nos proteger hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Leandro. Maravilhosa palestra. Não, mas vem cá, preciso de uma ajuda sua. Nós estamos aqui para sortear um livro de 1 a 110. 88. Ah lá, 88. Quer contar por aí? Então vamos aproveitando então esse momento de tranquilidade, de paz em nossa casa, enquanto o pessoal se prepara para as atividades finais. Agradecer a Deus por esse dia 9 de junho de 2025. Obrigado, meu Deus, por ter nos dado a força necessária para que continuemos, Senhor, buscando o trabalho de transformação, de melhora, de crescimento. Senhor Jesus, como é bom agradecer a Tua divina presença em nossas vidas, presença que nos traz coragem, nos traz confiança, consolo. Queremos externar a nossa gratidão aos amigos espirituais, incansavelmente ao nosso lado, nos amparando no caminho, na direção do bem, sussurrando em nossos ouvidos: não desista. Queremos cumprimentar os trabalhadores, os frequentadores, os visitantes dessa noite, externando a nossa gratidão e a nossa convicção de que a misericórdia divina está muito mais perto de nós, muito mais próxima de nós do que normalmente temos notícias. Queremos agradecer à Casa Espírita que nos acolhe e orienta. E nesse momento, Senhor, humildemente, queremos captar e com todo carinho e afeto irradiarmos energias benfeitoras aos irmãos aqui presentes, desejando que eles atinjam a todos dentro da necessidade de cada um. E à medida que são envolvidos, Senhor, essas energias vão reparando o corpo físico, mental, espiritual, renovando o ânimo, o bem-estar, a disposição, despertando a mente, Senhor, para ficarmos atentos o que temos cultivado, o que temos semeado, o que temos plantado em nossas vidas, pois sabemos, Senhor, se a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Por isso, Senhor, queremos cultivar a confiança, a esperança, o otimismo, a alegria de viver, o afeto para com os outros, a gratidão em nossos corações. Essas energias serenam e acalmam o nosso espírito e vão crescendo, crescendo, envolvendo todo o semeador. Agora quero convidar os irmãos aqui presentes para irradiarmos para os nossos lares, Senhor. Os nossos lares onde tem seres tão preciosos, que são tão importantes para nós. Queremos levar o carinho, o afeto, a compreensão. Queremos levar o entendimento, Senhor, e o perdão. Queremos envolver os nossos lares, Senhor, construindo um forte, seguro e de paz. E voltando para cá,
Agradecemos ao Leandro a bela palestra que nos ofereceu essa noite e desejamos voltar para casa, melhores, renovados, fortalecidos, entregando o nosso melhor e confiando na providência divina, na manifestação da divina ordem em nossas vidas. É isto, Senhor. Que a Tua paz esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.